Então, gente, a palestrante não veio. E eu estava lendo o Evangelho antes de chegar a moça e tinha caído lá a fé. A fé remove montanhas. Deixa eu ver onde que está neste grossão aqui. Quem que vai fazer a prece? Tem lugar aqui. Quer fazer, Carlos? Vem, Lu. Vou. Enquanto eu acho um café. Você vai fazer? Obrigada. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês aqui na nossa casa Joana de Ângeles. Acho que todos estão sabendo que nós estamos mudando de endereço, né? Por isso que a casa está assim meio, parecendo que meio despenada, né? Faltando algumas coisas, mas o amor de Cristo com certeza está aqui dentro. Então, vamos acalmar os nossos pensamentos. Se vocês quiserem se acomodar, fechar seus olhos. Respirar profundamente. Sentir esse amor. Sentir esse calhamento que Deus nos dá, e agradecidos somos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em vosso nome. Que os nossos problemas, nossas mazelas, nossas preocupações possam ficar lá fora um pouquinho, para que possamos alimentar o nosso espírito com a palavra, para que possamos nos fortalecer na nossa caminhada do dia a dia. Que o amor de Cristo é assim, Ele nos alimenta através da palavra, e as nossas ações são as nossas edificações daquilo que aprendemos com Cristo. Não é fácil, mas Deus confia e acredita em cada um de nós, e vamos nos fortalecer as nossas fés para conosco mesmo e para com Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, sem microfone, sem som, sem nada. Então, espero que vocês escutem daí, né? Mas ainda tem umas cadeiras aqui, vocês podem vir para cá. Deixa eu ver se eu aumento a voz. Aumentou? A fé transporta montanhas, disse Jesus, né? Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem lhe perguntou, e chegando a ele, lançou-se-lhe de joelho a seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois ele cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. E os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então veja aqui, quando Jesus fala, né, de raça depravada, não é nesse sentido que a gente fala de depravação, mas de não ter fé, de não ter espiritualidade, de viver só para o mundo material, né? Depois ele diz: até quando eu estarei convosco, né? Quanto tempo ainda? E ele ainda está, né? São 2000 anos e a gente ainda continua muito mais preocupado com as coisas da matéria do que com o espírito. Então,
Ele poderia dizer isso hoje, até quando eu vou vos sustentar, né? Porque à medida que a gente for evoluindo, ele também vai se libertando, porque a gente vai tendo autonomia. Por isso que ele disse, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, né, que é pequenininha, vocês diriam para essas montanhas, né, passa daqui para lá, e ela passaria. Numa outra oportunidade, no Sermão da Montanha, no fim, ele diz, né, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Por que não acreditam nisso? Né? A gente não acredita. Porque é mais fácil a gente se apegar às coisas do mundo. E a própria mente trabalha assim, né, buscando a nossa zona de conforto. Você vê como é difícil quando a gente se propõe a fazer caminhada de manhã cedo. Ah, hoje está frio, hoje não está bom. Entende? Quer dizer, é a nossa mente, os nossos, né, conceitos ali aflorando e nos convencendo. Fica na cama. E é tão gostosa a cama, e nesse friozinho, pronto, a gente não caminha. Então a gente não evolui por conta desses probleminhas, né? Desses convites que a vida material, e agora com a mídia, está mais difícil ainda, né? É tanta distração. Por que a gente vai tirar uns minutos para fazer meditação? Por que a gente vai rezar se pode ver Netflix, Amazon, sei lá mais o que, né? O YouTube, né? A notícia do Facebook, né? E é uma atrás da outra, né? Que negócio louco, né? Então, quer dizer, Jesus ainda poderia estar dizendo essas coisas para a gente, né? E a fé que transporta montanhas, né? Que é o nome do capítulo, tá? Então, vocês peguem lá, é o capítulo 19 do Evangelho, tá? A fé transporta montanhas, né? Que montanha Jesus está falando? Aí a gente vai lá para aquele episódio da Samaritana. Vocês lembram desse episódio? Que Jesus saiu de uma cidade para outra e ele resolveu passar na Samaria. Samaria era um grupo de samaritanos que não seguiam a lei mosaica ao pé da letra. Então ele já vinha de várias gerações, né? Já muito tempo atrás a Samaria tinha sido ocupada pelos assírios, coisas assim que trouxeram outros deuses. Então eles tinham muita flexibilidade dentro da lei mosaica, né? Então eles não se bicavam. Judeu não gostava de samaritano, embora fossem todos judeus, né? Como nós somos todos cristãos, mas às vezes, né, o católico não gosta do evangélico, o evangélico não gosta do espírito, todo mundo é cristão, mas está se digladiando. Assim eram eles lá, né? E Jesus resolve passar na Samaria. E os discípulos falam para ele, mas mestre, justo na Samaria, foi bom, né? Agora com essa série The Chosen, né, a gente fica imaginando, mais fácil, né, os diálogos de Jesus com os discípulos. E Jesus vai, e eles então vão até a cidade comprar comida. E Jesus fala, eu espero vocês aqui no poço de Jacó. Jacó era um dos que fundaram, né, os primeiros judeus que foram para o deserto e tal, né? Então eles estão ali no poço e vem a samaritana. Esses poços lá no deserto, nessa área aí, normalmente tinha o ferro, né? E tinha uma corda, mas não tinha balde, não tinha gancho, porque cada um que viesse tinha que trazer o seu, né? Então ficava ali o poço, a água, e lá vem a mulher samaritana, e esse trabalho de buscar água era sempre das mulheres, né? E elas carregavam, né, aquele pauzinho, 2 baldes, assim, e tal. Outras carregavam no ombro, na cabeça. E a mulher samaritana vem e encontra Jesus. E aí tem um diálogo muito interessante, né? Porque ele fala para ela, mulher, dá-me de beber. E ela olha e fala, não vês que eu sou uma mulher e não podes falar comigo? Porque não podia se dirigir a palavra a uma mulher que estivesse desacompanhada. Então tinha todas as regras, né? E Jesus fala para ela, né? Se você bebesse da água que eu vou te oferecer, você jamais sentiria sede. E ela fala, mas você não tem nada para tirar água? Não tem copo, não tem caneca, não tem balde, não tem corda. Como que você vai tirar água, né? Nas minhas palavras, né? E ele fala assim, mas não preciso.
E aí ele começa a falar dela. Você já foi casada 7 vezes. Então ela fala, és um profeta para adivinhar a vida dela sem conhecê-la, né? E aí ela, depois de muita conversa, ela fala, eu acredito em ti. E me responda, onde que eu devo adorar a Deus? Seria no monte, que era em Jerusalém, onde tinha um templo, né? O templo de Davi é na parte mais alta de Jerusalém, né? Acho que você já foi lá, né, Paulo? É lá mesmo, né? Então, ou aqui, nesse poço de Jacó, e Jesus fala, nem naquele monte, nem neste daqui, porque o poço estava perto de um outeiro, né? Não seria um monte, nem aqui, nem lá. Em verdade, eu vos digo que vai vir o tempo que vocês vão aprender a amar a Deus em espírito e verdade, não mais nos tempos. Então, quando o judeu escuta Jesus falar, né, você mandaria esse monte para lá e para cá, transportaria os montes, está falando do campo mental, onde quando você entra em oração, ainda tem um quadro, mas tinha um quadro aí de Jesus no monte orando. Você já viu aquele quadro que ele está ajoelhado, rezando? É lindo. Então, às vezes, eu imagino assim, posso pegar uma rabeira no Senhor? Aí eu vou. Então, eu fico atrás dele, ajoelho ali, né? E fico rezando ao lado do Cristo ali, enquanto ele está se conectando com Deus, né? Então, devido às distância que a gente está de Jesus, então fica aqui embaixo, mas, né? Então, quando a gente pensa em Deus, a gente sempre cria uma ideoplastia, um lugar. Dá para pensar em Deus no vazio, gente? Vocês não sentem, não pensam alguma coisa? Às vezes, uma luz, né? Uma coisa assim mais íntima que te remete, né? Uma paz intensa, né? A gente vai criando símbolos. Se a gente pedisse agora, pensem na paz, uns iria pensar numa pomba, no Espírito Santo, aquela imagem assim que tem, né, espiralada, outros iam pensar às vezes em Maria, né? Entende? A gente cria um símbolo, a mente cria um símbolo. Então, quando Jesus fala, você mandava, né, transportava, porque ela transportaria o templo, que ela não poderia ir, e ela iria imaginar todo o templo. O templo estaria dentro dela. Transportou de lá para cá. Deu para entender isso? Se a gente imagina, vamos supor, gosta aqui da casinha, e vamos supor que não pudesse vir aqui. Hoje eu queria tanto estar lá. Se você imagina que você está aqui nesta sala, você vai estar aqui nessa sala. Seu campo mental e teu espírito se transporta, porque o corpo, gente, o corpo é o invólucro. O espírito se expressa pelo corpo. A gente usa esse corpo para se expressar, mas quem está se expressando é a alma, é o espírito. Entende? Tudo isso aqui é a mesma coisa. A gente olha o computador. Uma amiga minha comprou um notebook e veio falar para o meu genro, que entende bem dessas coisas, que não funcionava, só que ela não tinha internet. Aí não ia funcionar mesmo, né? Então ele falou, mas você, que provedor você tem? Por quê? Precisa, mas eu comprei lá, estava funcionando na loja. Por que aqui não funciona? Você não tem internet. Então, o corpo é mais ou menos um computador, mas o programa e as coisas, a onda, é a internet, é o espírito, é a mente do espírito que se conecta com o universo. O doutor Adão Nonato dizia que a nossa mente não tem limite. O nosso raciocínio material tem teto. A gente vai até um tanto. Mas quando você expande a consciência, aí não tem limite. Você pode entrar em conexão, só Deus sabe com quem, né? Depende da sua intenção, da pureza da sua intenção, né? Do que você deseja, porque tanto pode ir para o universo como pode descer para as furnas também, né? Aí vai do que a gente está sentindo. Então é nesse sentido que fala da fé, que você se transporta. Se você imaginar o nosso lar, muita gente assiste o filme, lê os livros do André Luiz, né? E quando eu morrer eu quero estar no nosso lar. Quero ir para a colônia, nosso lar. Todo mundo quer ir para o nosso lar. Diz que já está com 15 milhões de habitantes, está cheio. Tem outros lugares para ir, né?
hospitais, coisas assim. Então a gente já vendo o filme, quem não lembra das imagens de nosso lar? Quem assistiu o filme? Pois é, quando a gente pensa, a gente está lá. Então a gente transportou o nosso lar para nós ou nós nos transportamos até o nosso lar com o campo mental. Deu para entender aí? Outra coisa que esse capítulo fala é da fé raciocinada, né? Nem vou procurar aqui, porque eu vou não perder aqui, né? Da parábola que secou, a figueira que secou, enfim. O que é uma fé raciocinada? Muitas vezes a pessoa diz, eu tenho uma fé que nada vai me acontecer. Então acredita que tendo fé, ela se blinda das dificuldades. Mas que bobeira, né? Porque como é que você vai crescer sem dificuldades? E a natureza toda se move o tempo todo. Sempre tem uma palestra da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que ela fala isso também, dos símbolos, né? E dos sinais que a vida dá. Então a natureza, quando vem a tempestade, uma geada, né? Quem é agricultor, a geada acaba, né? com a plantação. Então, mas é a natureza, não é nem o homem aí, é a natureza. Vem a tempestade, outro dia deu, quinta-feira acho que foi. Eu tenho muitas árvores em volta da minha casa. Nossa, é lindo, você vê, o chão fica cheio de folhas, né? Mas é bonito a dança dos galhos, né? E a árvore está ali fazendo uma força danada para não cair, né? As raízes estão, tudo é desafio. E a natureza inteira é cíclico, então tem que mover para se transmutar. Você tem que sair sabe? Não pode criar raízes, né? Então a gente tem que estar sempre em movimento. Então a fé não é para nos livrar das coisas. Eu tenho fé que não vai acontecer nada. E se precisar acontecer? E se o acontecimento é justamente para te levar para um outro patamar de compreensão, de entendimento, de busca, como você vai fazer? Entende? Eu quero ficar. Águas paradas, eles falam do Mar Morto, né? Não sei se você foi lá ver o Mar Morto. Então, o outro mar, onde eles pescam, é pesca abundante. Mas o rio vem, né? O Rio Jordão, passa por ali, sai e depois vai fazer esse Mar Morto, né? E esse Mar Morto não tem saída, né? É muito baixo, é o lugar mais baixo da Terra, né? Acho que está 400 metros, se não me engano, abaixo do nível do mar normal, né? E ali ele não tem saída, ele fica estagnado, ele evapora, porque é muito quente ali, e não tem vida, justamente porque não se doa. Então, se você vive fechado em si mesmo, suas energias vai virar um algodão doce, sabe? Quando bota o açúcar e gira e faz aquele... Pode até ser bonito, mas está ali, fechado, entende? A gente não expande, né? A gente não cresce, você não interage, então você tem que ter esse movimento. Então os movimentos da vida tudo é sinal, e é a natureza providenciando. Então a Lúcia Helena até ela fala, né, que às vezes vem pequenos sinais e a gente ignora. De repente vem um sinal mais forte, um chacoalhão, que é para a gente acordar e buscar. E muitas vezes a gente vem buscar num templo, né? Seja ele cristão, budista, não importa, né? Seja dentro do cristianismo, seja evangélico, espírita, católico, não importa. Mas você vai buscar algo maior para você se ancorar, né? E aí, bom é lembrar de Jesus, né? Vinde a mim, você que sofre, que eu vos aliviarei. Ele alivia, gente. Ele não tira o nosso problema. Ele nos fortalece. Vinde a mim, andai comigo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então venha, que eu te ajudo a caminhar, né? Entende? Até comentava como fica leve quando a gente entende o processo. Então a fé vai dar essa força para a gente viver e enfrentar o problema que a gente está passando, seja ele qual for. Problemas físicos, problemas materiais, de dinheiro, de emprego, problemas de saúde, problemas mentais, não importa o problema, né? Morte prematura, tudo. A gente vai entender o porquê. E tem um livro ótimo para isso, do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele vai falar por que a gente foi criado, né? O ser, o destino,
Por que estamos aqui? Por que a gente reencarna? E da dor. Qual é o papel da dor? E a dor é a mestra. Sem a dor a gente, olha, se a gente não sentisse dor, o dente acabaria, estragaria, o pé quebrado ficaria torto, o osso ia colar, porque a dor te avisa, está errado, tem alguma coisa errada em você. Ai, meu dente está doendo, minha cabeça está doendo, minhas costas, entende? Estou com um manguito rotativo, só descobri que era um manguito rotativo que existia, nem sabia, quando eu fiquei com problema no ombro, o braço não erguia, né? Entende? Mas tinha que ter esse problema para descobrir. Mas aí a gente vai além. Na metafísica, o que é dor no ombro, travado? Não estou recebendo as coisas com muita gratidão. Preciso trabalhar isso aí. Orgulho, coisa assim, entende? Aqui é como eu dou. Não, um lado é como a gente dá, o outro lado é como a gente recebe. Às vezes eu confundo um com o outro, mas é mais ou menos isso. Então, como Deus nos dois, depois estava ferrada, né? Nem estou dando, nem estou recebendo direito, né, gente? Entende? Mas aí a gente vai trabalhar não só tomar remédio, como você vai trabalhar seus próprios sentimentos. Por que eu estou assim? Então não vamos culpar nada. Ah, foi friagem. Quanta gente toma friagem e não sente nada? E aí um ventinho nos faz mal. Onde está minha mente e meus sentimentos que atraiu? Não o vento, mas a ideia de que isso me atinge. Dá para entender? O trabalho. Então a fé é isso. A fé raciocinada é assim. A gente tem fé, entende? No plano divino. Então nós não viemos aqui à toa, não estamos nessa família à toa, não estamos no Brasil à toa. Tem uma palestra sensacional. Por que reencarnei no Brasil? Vocês já ouviram? É do Vitor Antenori. É Vitor ou Valde? Acho que é Vitor. Vitor Antenori. Se botar, se errar, o Google acerta, lá o YouTube acerta, botando Antenori. Por que reencarnei no Brasil? Nossa, ele vai fazer um paralelo de corrupção que a gente fica assim. Não vou reclamar mais, porque não estamos aqui à toa, gente. A gente tem que aprender muito, entende? Com tudo que está passando, porque tudo, isso é Paulo de Tarso, né? Tudo concorre para o teu bem. Então não pense, sabe? Entende? Não se veja como vítima, porque não existe vítima no universo. Então a fé que transporta montanhas, né? As montanhas, os obstáculos que às vezes nos parecem montanhas, transporta-se ele com a fé e a confiança e o entendimento. O que eu tenho que aprender com isso? Do momento em que você muda, como diz o Rubem Alves, né? Muda o ponto, muda a vista, né? O ponto está ali, o buraco ali onde tinha o ar-condicionado. Mas se ele vier para cá, você já mudou. Você já não vê mais aquilo ali, você vê outra coisa. Então, o estudo, né? Não só do Evangelho, mas da doutrina que explica esse Evangelho, né? Porque, na verdade, a gente não estuda exatamente o Evangelho. O Evangelho veio para a doutrina espírita, Kardec busca entender todo o contexto de Jesus e nós, entende? Nós e ele. Entende? Ele como guia da humanidade, né? Modelo. E a gente, o que a gente tem que fazer para segui-lo, né? Então, ele pensou algumas coisas, né, que o Cristo falou, para nos nortear, ajudar a gente a entender Jesus, para poder a gente também entender a nós mesmos, né? Então, o Sermão da Montanha, né, começa, né, com a humildade, depois vai para a misericórdia, a mansuetude, entende? Você é um passo a passo. Então, esse capítulo, ele vai falar a resistência, por exemplo, do incrédulo. Devemos ouvir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira que se lhe apresentam as coisas. E isso é uma grande verdade. Às vezes a gente não acredita porque a gente foi condicionado a certos valores. Então, Jesus veio nos salvar. Salvar do quê? Ele veio mostrar um caminho. Mas não vai te tirar que nem um bombeiro salva a gente da chama de um prédio alto, né? E te põe em segurança. Então, nesse sentido, a segurança está, ao caminharmos com ele, de conhecermos o que ele nos deixou para ensinar a gente, né? Do que os discípulos conseguiram, né, captar
que também foi bem pouco do que ele falou, assim disse João, né, no evangelho dele, que se fosse realmente escrever tudo que Jesus fez, seria muitos livros. Porque não, entende? Em 3 anos o que ele fez, né? Quer dizer, dentro do nosso conhecimento, a gente vai buscar essa força. Aí a fé vai dar essa sustentação, entende? Então eu não tenho fé para me livrar das coisas. Eu tenho fé para enfrentar as coisas. Eu quero ter fé, entende? Esse alicerce, né? A fé é um alicerce onde você constrói sua casa mental ali, na rocha, entende? Porque vai ficar a fé inabalável, entende? Não é qualquer problema que vai derrubar. Então você crê que isso tem um propósito e vai buscar o propósito da coisa. Aí você entende, aprende a lição, se liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é isso? Então a gente vai fazendo essas associações, né? E isso é o estudo do Evangelho. Né? Tá acabando o tempo. Deu para entender, gente, o que seria? Né? Aí ele vai falar aqui da parábola da figueira que secou e as instruções dos Espíritos. A fé é a mãe da esperança e da caridade. E para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. E os filhos são as ações, né? A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Cristo? E se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, se a gente não tiver fé na vida futura, na vida imortal, vai ser muito difícil amar. Porque você vai ficar preso aqui na matéria, né? Aí ele continua, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Ela é a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar essa fé, que será do edifício que sobre ela construirdes? Então, levantai conseguintemente esse edifício sobre um alicerce inamovível. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é uma fé verdadeira. Então, vamos dar nosso testemunho de fé. Né? Então, quando o povo fala, mete o pau nos políticos, gente, aí a gente muda o lado, o dar a outra face. Quando Jesus fala, né? Se alguém te bater numa face, dá a outra, é exatamente isso. Mostra o outro lado da situação. Você viu isso por isso aqui, mas o que você tem que aprender com ele? A pessoa sai fora, na hora. Quando você bota assim, traz para o indivíduo, o que a gente tem que aprender com isso? A pessoa já desconversa, porque não quer trazer para si, é mais fácil, né? Então eu estou muito mal, meu negócio vai mal, minha saúde vai mal, o SUS não atende, enfim, coisas assim. Mas por que você tem que ficar tanto tempo numa fila? O que está trabalhando aí? Gente, vocês têm noção de como as coisas são? Tinha uma amiga que ela ficou 2 anos buscando tratamento para um câncer. Fazia ela foi na Unicamp, ela foi naquele outro dia, acho que é Bauru, Jaú, alguma coisa assim, um que tenha mais para o interiorzão aí. Depois ela foi em Santo André, ela foi no outro, lá em São Paulo, lá na Casa Verde, porque eu acompanhava muito ela, né? E nada, sabe quando faz todo o tratamento, fez todos os exames, consta tudo, e o tumor aumentando, né? Vários tumores. Mas você tem que ficar na lista de espera para fazer a cirurgia. Aí ela procurava outra. Então, mas, né, o José Roberto, que tem uma evidência, assim, vê a aula, ele falava,
ela está muito fragilizada, ela pode morrer, ela está muito fraca, ela precisa se fortalecer. Então, aquele tempo de espera, ela vinha aqui no centro, ela ouvia o Evangelho, trabalhava com a gente saía, quando a gente saía junto, para procurar centros de cura, coisa assim, íamos ouvindo CD, né, de palestra, de músicas de igreja, Vansan, Elizabeth Lacerda, entende? Todas essas músicas, e música de igreja, Padre Zezinho, por que não? Né? As músicas da Igreja Católica elevam muita gente, entende? Até que de repente ela foi fazer a cirurgia, conseguiu, e foi um sucesso, ela está ótima hoje. Então, esse tempo de espera, muitas vezes, aí o Zé Roberto às vezes fala para mim, a pessoa às vezes está com tanto medo, morre de ataque cardíaco na cirurgia, porque está com medo. Então se antecipa, faz de tudo, eu quero agora o apressado, ou come quente ou come cru, né? Então tem que pensar nisso. Então, gente, às vezes as coisas concorrem, aí Paulo de Tarso fala, né? Relaxa, tudo concorre para o nosso bem, tudo dá graças, acredite, não está conseguindo agora, reze. Pega um livro, Esculpindo o Próprio Destino, do André Luiz Ruiz, aí vocês vão ver lá ele contando de um caso, a mulher que tinha um câncer também, estava pelo SUS, ia demorar muito, aí levam ela numa casa espírita, ela vê tanta gente, era sessão de cura, tanta gente pior do que ela se oferece para ajudar. E ela que não entendia nada, ela começa a ir lá para ajudar e começa a ouvir a doutrina e começa a se interessar, começa a fazer evangelho em casa, começa a ter fé em Deus no processo. E um dia ela fazendo evangelho na casa dela, doutor Bezerra vem e cura. E quando ela volta para o SUS para fazer os exames, para fazer a cirurgia, não tinha mais nada. Entende? Tua fé te curou. Entende? A fé ativa. Ela estava doente, mas ela viu que o outro estava pior. Então ela sai de si mesmo para ajudar o outro. Então a fé precisa ser trabalhada, entende? Precisa ser doada. A gente precisa dar testemunho da nossa fé. Aí eu também tenho um problema, mas eu acredito que na hora certa Deus vai me ajudar. Estou tomando os remédios, estou vindo aqui, quer dizer, eu estou fazendo a minha parte. A gente não pode deixar de fazer a parte da gente. A gente tem que fazer, né? Tanto que Jesus diz, né? Busca, então a gente tem que caminhar para buscar, né? E você acha. Bate, então a gente tem que escolher que porta a gente vai bater, tem que usar discernimento. Bate e ela abre, né? Pede, o que você vai pedir? Se Jesus, às vezes eu falo isso aqui, né? Se na hora do passe, você imaginar Jesus na sua frente, filho, estou aqui, o que queres tu que eu te faça? Como ele falava para o povo. O que você vai pedir para ele? Uma coisa só ele vai fazer, né? O que você quer que eu te faça? E o cego pediu vistas, querendo enxergar o mundo além das aparências, né? Mas o que a gente pediria? Então tudo isso, gente, é fé raciocinada, trabalhada na gente mesmo, antes de dormir, quando acordar de manhã, antes de olhar o celular e as coisas, pensa, um novo dia, né? E eu estou preparado, eu quero, né? Então, fortalecer-me, amparar-me para que eu possa ajudar as forças do bem a melhorar o mundo. Não é uma boa proposta? Para a gente enfrentar o dia? Para aqueles que têm fé, né? Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-me, amparai-me para que eu possa ajudar as forças do bem a melhorar o mundo neste dia. Tá bom? Então vou encerrar. Senão fica aqui falando às 10h37 e 37. Quem que veio fazer a prece de encerramento? Quer vir, Walter? Quem está por aí? Elza. Por favor. Deu para entender, gente? Foi um improviso, mas obrigada pela paciência. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecermos por esse momento de reflexão e serenidade. Pedir a Deus para que possamos escutar as vozes dos nossos benfeitores que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando.
Pedimos que a espiritualidade continue nos abençoando no nosso dia a dia, nos nossos desafios. Assim, Senhor, nós damos por encerrada esta reunião, que todos possamos voltar para os nossos lares, fortalecidos e lembrando sempre dessa lição, para que possamos melhorar a cada dia que passa, para que possamos transmitir àqueles que nos cercam todos esses ensinamentos que acabamos de receber. Assim, damos graças a Deus e a Jesus. Paz.